Bom, a dica que eu quero dar é a respeito dos mini álbuns que tem lá na loja. Então, eu vou clicar aqui, vou visitar lá a loja para mostrar para vocês os mini álbuns que estão na categoria arquivos de corte. Essa categoria tinha vários projetos, né, arquivos de corte para festa, porém eles foram todos retirados e ficaram só projetos que dá pra gente trabalhar mais com a parte do scrap, com scrap decor, híbrido, e eu tirei todos os arquivos de corte de festa, tá? Ficou esse arquivinho de cerquinha aqui e alguns outros, porque são projetos que dá pra gente usar no scrap decor, no home decor, tá? Então ficou algumas caixinhas aqui, e hoje em especial eu quero mostrar um arquivo que é de um mini álbum. E eu vou trabalhar com ele aqui. Deixa eu só achar aqui. Ó, ficou uma maletinha que dá pra gente fazer esse projeto híbrido com mini álbum dentro. Ficou esse menu que dá pra gente fazer calendário também. E o mini álbum que eu quero usar é esse daqui. Ele está aqui na loja como um micro álbum. Porém, eu fui usar esse arquivo agora. Eu deixei ele em tamanho um pouquinho maior, porque ele é bem pequenininho, ele é em tamanho 8 por 10, 8 ou 10, ele é bem pequenininho, eu deixei ele um pouquinho maior e eu vou fazer um update nesse arquivo lá na loja. Então, se você já comprou esse arquivo na loja, manda uma mensagem que eu vou atualizar esse produto no seu carrinho lá na sua conta, tá bom? Tem um update aí, ele em formato maior, tá? E eu incluí também... Ah, não, ele já está aqui em PDF. Mas eu organizei o PDF, tanto do micro como do álbum maior, no PDF certinho já no tamanho A4. Porque algumas pessoas têm dificuldade de abrir o PDF e fazer impressão. Aí, caso você não tenha a silhouette ou alguma outra plotter de recorte, tem dificuldade de abrir o arquivo PDF no tamanho original dele aí para fazer impressão, tá? Ele fica desproporcional ou tem algum erro, né? Na hora de você fazer a impressão aí, você não configura corretamente a impressão. Para abrir esse arquivo é muito simples, só vir aqui no Photoshop, abrir. Eu já separei o arquivo, tá? O arquivo de corte, mais o kit digital que eu vou usar para esse projeto. Eu já deixei tudo separadinho e numa pastinha do projeto que eu quero fazer com vocês no decorrer da semana. E eu vou abrir aqui agora o arquivo de corte, tá? Já separei ele aqui. E vou aqui achar ele aqui agora. E vou abrir ele em PSD, poderia vir abrir aqui em PNG também. Vou selecionar aqui com a caixinha de seleção, tá vendo? E vou abrir esse arquivo aqui pra gente trabalhar em outra página. Então, eu selecionei ele aqui, copiei, né? Vim aqui, selecionei. Sim, desta forma, com clique do mouse, Ctrl C, vou vir em File e vou criar um novo arquivo. Aqui tá em CMYK, eu vou deixar em RGB, porque eu prefiro trabalhar com RGB, tá? Vou clicar aqui para colar. E vou fazer desta forma, clicando aqui e colando lá, né, nesse novo documento que eu criei. Aqui no caso, olha só o que aconteceu aqui. O de cima, ele tem um detalhezinho aqui, tá vendo? Dessa bandeirinha. Então, eu vou vir aqui com a minha ferramentinha Crop, selecionar aqui e aumentar ele um pouquinho, tanto para baixo como para os lados, para eu poder organizar esse arquivo aqui. Que aí a gente consegue ter uma visãozinha um pouquinho melhor de como vai ficar isso daqui. Deixa eu selecionar, arrastar para baixo.
E a gente vai abrir todo esse arquivo desta mesma forma, tá bom? Vou selecionar aqui. Eu vou organizar todos eles aqui nessa layer, porque eu gosto de trabalhar com o arquivo aqui em camadinhas. Mas se você prefere trabalhar com layout dessa forma, um do ladinho do outro, também dá super certo, tá? Vou deixar o link para vocês deste arquivo de corte, desse PDF, desse produto que está à venda lá na loja, que você pode usar tanto aqui dentro do Photoshop para criar o layout, como pode usar lá dentro do Silhouette Studio, dentro do Corel, dentro do Adobe Illustrator, tá bom? Ele já está em camadinhas aqui certinho. E eu não vou trabalhar com ele com argola usando esse furinho. Então, eu vou vir aqui, selecionar essa layer aqui. E vou vir aqui na minha ferramentinha de brush, escolher um brush, aumentar ele aqui e eu vou apagar este furinho. Vou vir na camada de cima, apagar não, né? Preencher esse furinho aqui. Vou vir na layer 4, fazer da mesma forma. Estou deixando em cor diferente para vocês verem que eu fiz essa modificação no arquivo, tá joia? Então, todos aqui ficaram com esse brush preenchendo aqui, porque a hora que a gente fazer a aplicação do papel, ele vai ficar diferente. Então, aqui eu tenho todas as minhas camadinhas das partes do template do mini álbum. Eu vou vir aqui na primeira, que tá um pouquinho fora de ordem, mas a gente vai organizar isso. Colocar esse pra cima, renomear aqui para 1, para ficar mais organizado. Aqui, a 2, eu quero este daqui, para ficar organizadinho pra gente trabalhar. Aí, eu quero este daqui como 3. Este daqui como 4. E este daqui como 5. Aí, você vai organizar da melhor forma possível aí pra você. E vou salvar aqui novamente em formato PSD, alterado, não em cima do mesmo nome. Vou salvar aqui para a gente poder trabalhar aqui dentro desse template, tá? Normalmente, depois que eu organizo o que eu quero trabalhar, eu deleto as outras layers, eu só deixo a layer que eu estou trabalhando em questão e salvo aqui novamente como página 1. Então, vou salvar aqui como 1. Porque se eu errar alguma coisa, ou acabar a energia, acabar a bateria do notebook, ou de algum problema, ou o Photoshop travar, eu tenho esse arquivo salvo aqui, tá? Então, eu já defini aqui o kit que eu quero trabalhar. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição deste vídeo, tanto o kit que eu estou trabalhando, como a playlist, para você seguir os vídeos que são complementos um do outro, tá? Então, aqui é o kit que eu estou trabalhando, chama Amor por Rosas, tá bom? É o kit estilo mais vintage, mais retrozinho, que dá pra gente fazer uns trabalhos muito legais. Os papéis são incríveis, tá? Fiz alguns layouts aqui, postei lá no meu Instagram quando eu lancei esse kit, com os mesmos elementos, só mudando o papelzinho de baixo. Então, assim, com os mesmos elementos, você mudando o fundo, dá muita diferença no layout do seu projeto, seja ele digital, seja ele impresso, tá? Pra gente trabalhar isso no mini álbum, ou no layout de um personalizado, ou de qualquer projeto que você tenha em mente fazer com o kit digital, tá joia? Pra gente não perder muito tempo, eu vou explicar basicamente o que a gente deve fazer para produzir um layout de fato para um projeto de scrapbooking digital, tá bom? Então, vou selecionar o papel que eu quero aqui. Vou vir com este amadeirado, arrastar ele aqui dentro do Photoshop. Então, vou fazer a capinha com vocês, tá? Vou vir com as teclas Ctrl A para selecionar tudo. Anotem essas teclas aí que são muito importantes,
para você produzir os seus projetos, tá? Então, Ctrl A para selecionar toda a minha imagem, Ctrl C para copiar, vou vir aqui, Ctrl V para colar. Ele vai colar aqui em cima do meu projeto. Vou vir com as teclas Ctrl T para selecionar esse elemento que eu coloquei. E vir com as teclas Shift Alt e o clique do mouse, segurar aqui no cantinho e diminuir proporcionalmente para o tamanho que eu quero. É muito importante a gente lembrar que a gente pode sempre diminuir, nunca aumentar, porque quando a gente aumenta um elemento, ele perde totalmente a resolução, tá? Então aqui eu vou posicionar aqui onde eu quero que ele fique, vou dar um Ctrl Alt, vou dar um Enter primeiro, perdão, um Ctrl Alt G. É que a gente acaba fazendo isso muito no automático e quando vai fazer uma explicação ou algo diferente para alguém aqui, a gente perde um pouquinho os comandos, que a gente vai fazendo tudo muito rápido, né? A gente tem um costume de trabalhar no Photoshop, a gente decora esses comandinhos. Ctrl menos para diminuir a visualização aqui, para você ver sua página inteira, Ctrl mais para aumentar. Então a gente vai sempre trabalhando aí com Ctrl menos, Ctrl mais. E vou selecionar o elemento que eu quero posicionar aqui nesse meu projeto. É muito importante dizer que, basicamente, a gente só vai sempre arrastar Ctrl A para selecionar, Ctrl C e Ctrl V. É isso para trabalhar com os layouts aqui dentro do Photoshop. É muito simples, não é mesmo? Vou arrastar isso aqui dentro do Photoshop. Ele é uma frame que tem um transparentinho aqui. É onde a gente vai posicionar a foto e eu vou ajudar, ensinar vocês a preparar isso. Então, Ctrl A para selecionar, Ctrl C e vou colar aqui, Ctrl V. Nota que ele tá enorme, a gente precisa diminuir isso para esse nosso projeto. Lembrando das teclinhas que eu já falei anteriormente, não vou ficar repetindo para não ficar chato. E está aqui. Vou vir aqui, tirar essa seleção só para mostrar para vocês aqui. Essa formezinha que é muito legal, tá? Só tirei a seleção de baixo para vocês poderem visualizar isso. Vou vir aqui na minha ferramentinha de varinha mágica, selecionar ela, clicar aqui dentro desse elemento. Vou vir aqui em seleção, select, modifique, modificar, expandir. Vou colocar aqui expandir 2 pixels. Ele expandiu 2 pixels. Vou vir aqui, criar uma nova layer, vir aqui no meu baldinho de tinta e pintar. Quando a gente pinta isso daqui, a gente vai criar um shape aqui pra gente posicionar a foto depois, tá certo? Vou vir com essa daqui, que é a camadinha pra... Vou colocar aqui, shape, foto, pra ficar muito mais organizado. Arrastar pra baixo, tá? Então, aqui ficou a minha moldurinha, tá? Onde é esse efeito aqui, que é um efeito de papelzinho rasgado, muito legal. Posso voltar a visualização do meu papel. E ficou desta forma. Agora eu preciso vir arrastar os elementos que eu quero colocar aqui nesse projeto. Então, eu vou arrastar essa folhagem. Vou arrastar aqui, Ctrl A, Ctrl C. Posso fechar. Vou vir aqui abaixo desse shape da foto, tá? Sobre o papel e vou dar um Ctrl V, Ctrl menos, Ctrl T para selecionar, Shift Alt, o clique do mouse, diminuir proporcionalmente, diminuir até o tamanho que eu quero que fique, rotacionar e vou posicionar aqui. A mesma forma eu vou fazer com outros elementos que eu quero colocar aqui nesse meu layout. Aqui eu quero que a folha fique aqui um pouquinho abaixo também, então com a layer ainda selecionada da folha, deixa eu alterar aqui para vocês verem, folha, eu vou dar um Ctrl J, o Ctrl J a gente duplica aquela camadinha que a gente está trabalhando, vou colocar mais verdinhos aqui, e agora eu vou posicionar essa florzinha aqui, lá dentro do meu layout, a mesma forma, é muito repetido isso, Ctrl A para selecionar, Ctrl C, fecha aqui, Ctrl V, Ctrl T, diminui proporcionalmente e posiciona. Vou renomear aqui para vocês verem.
aonde eu vou trazer essa, ó, vou trazer lá pra baixo, tá? Do shape da foto, porque eu quero que fique aqui abaixo. Ctrl T, diminuir aqui um pouquinho, rotacionei, eu quero que fique aqui. Quero colocar outra aqui, mais um Ctrl J, quero posicionar um outro aqui. E está basicamente uma estruturinha de mini álbum pronto. Pra gente não perder isso, eu vou salvar aqui. Vou salvar aqui, decorado. Olha, nota que eu vou salvando várias etapas, tá? Pra gente não se perder aqui nesse layout. Vou salvar em PSD, clicar em OK e tá salvo aqui. Eu vou continuar trabalhando com esse layout, incluindo outros elementos. E quando a gente trabalha com layouts aqui dentro do Photoshop, é muito bacana porque a gente tem a possibilidade de trabalhar com sombras, dar mais profundidade no projeto. Então aqui, ó. Então aqui eu tenho o papel de fundo, tenho esse elemento aqui. Tenho o papel de fundo, tenho esse elemento aqui, tenho a flor, mas a gente não consegue perceber a profundidade, né? A gente não consegue visualizar o que está acima e o que está abaixo. Sombras é basicamente isso que a gente precisa fazer, né? A aplicação de sombras é basicamente isso que a gente precisa fazer para dar esse efeito de profundidade nos projetos, tá? Eu explico isso um pouquinho melhor lá no meu curso de layouteria, lá no meu curso de layouts para personalizados, tá? Então, se você quer um conteúdo um pouquinho mais completo, dá uma olhadinha na minha plataforma de cursos em famaura.com/curso. Bora lá, então, para dica de hoje. Vou clicar aqui na minha folha, o clique do mouse, mais a teclinha Ctrl, cliquei aqui na minha folhinha, nota que ele mudou, quer ver, ó? Vou voltar, ó. Repara aqui na layer, ó. Mudou lá pra folhinha. Vou dar 2 cliques nesta layer. Vou clicar na opção aqui Drop Shadow, tá? Vou aumentar aqui pra vocês sentirem o drama da sombra, que fica muito bonito. A sombrinha tá aqui, ó. Então aqui eu vou posicionar, olha a sombra aqui no clarinho. Posicionar aqui e posso aumentar essa sombra, tá? A distância dela. Quanto mais próximo fica a sombra, vai demonstrar, vai dar a sensação, né, que está mais pertinho do papel. Quanto mais longe a sombra, vai dar a sensação que está mais longe do papel, dando mais profundidade para o seu projeto, tá? A sombra também, eu costumo deixar aqui ela não tão seca assim, porque fica basicamente parecendo um shape. Eu deixo ela mais aumentadinho um pouquinho. E não gosto da sombra muito forte, tá? Eu gosto da sombra um pouquinho mais suavizada e um pouquinho mais próxima do projeto. Vou diminuir um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho aqui e clicar em OK. Quando a gente cria uma sombra para um projeto que a gente está trabalhando, a gente precisa salvar essa sombra para aplicar a sombra em todos os outros elementos. Portanto, pega essa super dica aqui. Então, você vai criar uma style de sombra. Você vai clicar aqui em Window, ativar a opção aqui Style. Vai aparecer essa caixinha aqui de ferramentas para você com várias opções de style. E você vai vir aqui simplesmente clicar aqui dentro, vai aparecer bodinho de tinta. Você criou a minha style. Criou style para esse projeto. Feito isso, eu posso vir aqui com Ctrl e o clique do mouse, aplicar todas as sombras em todos os elementos deste projeto, tá? Então, a gente precisa, quando a gente trabalha com luz e sombra, a gente precisa aplicar sombra em todos os elementos deste projeto, tá? Então, aqui, vou aplicar aqui no shape, tá bom? Aplicar aqui no shape, aplicar aqui na flor. Para conferir se está todas as layers com sombra, clica aqui e vai dar uma olhadinha aqui. Só nessa daqui que eu não vou aplicar, porque eu já apliquei no shape, tá? Ó, apliquei em todas aqui. E agora a gente vai salvar de novo esse layout
Vou colocar aqui decorado, sombra. Agora a gente vai posicionar a foto aqui dentro desse shape. Aí é muito simples, você precisa estar com a camada, né, com a layer aqui do shape que nós criamos selecionada. Vou escolher a foto que eu quero colocar dentro deste shape. Escolher esta foto aqui, vou arrastar para cá, dentro do Photoshop. Vai demorar um pouquinho para abrir, porque é uma foto bem grande, tá bem pesada. Uma foto com alta resolução. E vou arrastar ela aqui para dentro agora do nosso shape. Eu posso diminuir. Vou dar um Ctrl- para diminuir, um Ctrl+T. E vou com Shift Alt e clique do mouse, diminuir proporcionalmente para basicamente o tamanho que eu quero que ela fique aqui, tá? Posicionar aqui, dar um Enter, Ctrl+, pra gente aumentar a visualização. Então, aqui nas camadas, nas layers, como ficou? Ficou o shape aqui embaixo e a foto sobre o shape. Deixa eu alterar aqui, colocar a foto. Ctrl+Alt+G. Olha o que aconteceu, ó. Criou uma flechinha aqui, ela cobriu, né? Ela embrulhou o shape, ó. Ctrl+Z. Ó. Nota aqui no cantinho a layerzinho que vai acontecer e depois você vai observar que a foto entrou aqui dentro do shape, ó. Ctrl+Alt+G. Ela entrou aqui dentro. Aí eu posso dar um Ctrl+T novamente para eu diminuir e acertar aqui onde eu quero que a foto fique. Diminuir mais um tiquico. Vou dar um Enter. Como aqui tá bem colorido, né? Tem verde o papel, né? Tem verde, vermelho e rosa. E as cores da foto eu acho que não está. As cores da foto não estão combinando com o layout. Eu vou dar um Ctrl+Alt. Vou dar um Ctrl+J para duplicar essa foto. Vou dar um Ctrl+Alt+G para criar uma mascarazinha aqui em cima do shape. E vou vir aqui em Layer. Perdão. E vou vir aqui em Imagem, Ajustes. Vou desaturar isso. Então, a foto ficou aqui branca e preta. Vou vir aqui em Image, Ajustes, Brilho e Contrastes. E vou dar uma mexidinha aqui nesta foto. Para ficar branco e preto. Ficar melhorzinho aqui. Isto. Olha a diferença, ó. O layout com a foto colorida e com a foto branca e preta. Posso vir aqui também, dar uma diminuidinha aqui, ó. Deixar um pouquinho de cor. Posso vir aqui também em ajustes, color balance. E deixar um pouquinho amarelada essa foto. Shadow. Para combinar um pouquinho mais aqui com esse layout. Depois a gente colocou a foto, a gente já pode vir aqui salvar. Eu vou salvando, né, como eu falei, as etapas. Porque se eu quiser, né, trocar alguma coisa depois, eu tenho elas em todas as etapas salvas aqui. Salvei em PSD. E agora eu posso colocar aqui também um texto. A gente pode trabalhar com texto aqui. Só vir aqui na foto, só vir aqui na ferramentinha de texto, clicar aqui e digitar nossas memórias. Vou selecionar aqui, vou diminuir aqui o tamanho e vou trocar a fonte. Gosto bastante de usar aqui no Photoshop, né, nos projetos, um mix, né, de letras, né, tanto parecidas com carimbo, como fontes manuscritas
misturada com, como se fosse carimbo. Eu gosto bastante desse tipo de layout com fontes diferentes. Vou arrastar essa framezinha aqui. Ctrl A, Ctrl C, que eu posso fechar. Ctrl V, Ctrl T, diminuir. Eu vou colocar a escrita aqui dentro. Vou diminuir aqui. E aqui embaixo, eu vou criar um shape em branco. Como se fosse um papelzinho aqui dentro, com o texto. Deixa eu ver se tem algum parafusinho, alguma coisa pra gente colocar ali. Deixa eu pegar o parafusinho deste daqui, pra gente colocar lá. Vou arrastar pra cá. E vou vir aqui com a minha ferramentinha aqui de seleção. Selecionar aqui para eu copiar esse parafusinho, peraí. Quero este parafusinho lá. No. Ctrl V. Ctrl T. E vou diminuir aqui. Eu quero que fique este parafusinho aqui nessa frame. Deixa eu mudar essa sombra aqui, que eu tô achando que tá muito forte. Ctrl T. Ctrl J e arrastar pra cá. Deixa eu mudar a cor deste texto aqui. Vou selecionar e alterar aqui em cima a cor. Deixa eu pôr este marrom. Acho que eu quero aqui a fonte como se fosse um carimbinho. Acho que eu vou gostar mais. Vamos ver se eu acho aqui alguma fonte que fique mais bonitinha, mais parecendo scrap mesmo, carimbadas de scrap, carimbadas, né, no papelzinho. Vamos ver. O que eu tenho aqui? Acho que eu gosto desta. Acho que eu gostei mais dessa. E aí, eu vou salvar aqui de novo. Com a foto em cima do mesmo arquivo. Para depois a gente fazer a impressão disso, tá bom? Então, aqui eu tenho o layout que nós já fizemos nos vídeos anteriores. Eu fiz uma alteraçãozinha aqui dos elementos. E se a gente notar aqui em cima, ele está em formato CMYK. Quando ele está em formato CMYK, eu não consigo salvar ele em formato PNG. Então, nós vamos fazer uma alteraçãozinha aqui nesse documento. Vou vir aqui em Image, Mod, e vou alterar do CMYK para RGB. Não vou agrupar. Ele vai salvar aqui para mim, ele vai modificar esse arquivo em CMYK para RGB. E a gente poderia fazer o contrário também. Se eles tivessem RGB, a gente quisesse alterar ele para CMYK, é só vir fazer essa alteraçãozinha aqui. Ele demora um pouquinho para fazer essa alteração, porque meu computador está pesado, porque eu estou usando o Photoshop, que é um programa pesado, mais esse editor de vídeo, né, para gravar a tela. Então, ele fica um pouquinho lento, mas eu vou acelerar um pouquinho esse processo para vocês. Vocês podem notar que a partir do momento que ele altera de CMYK para RGB, ele já alterou aqui em cima. Mas a gente precisa fazer uma alteraçãozinha aqui dentro do Photoshop ainda,
porque ele ficou com essas bordas muito em volta dele, ficou com essas bordinhas muito longe. E quando a gente jogar isso lá dentro do Silhouette Studio e a gente for casar esse arquivo com o arquivo de corte, ele não vai centralizar certinho. Então a gente precisa vir aqui, Image e Trim. Às vezes acontece que tem algum elemento fora, tá? Algum elementozinho para fora, então a gente não consegue fazer esse corte aqui. Lembrando que eu agrupei todas, tá vendo? Que todos os elementos foram agrupados, tá? Sobre a base, no Ctrl Alt G, fui agrupando um a um em cima daquele primeiro layout, primeira base que a gente fez lá com o papel. Então eu fui agrupando, pode ver que a setinha está dentro de todos aqui, ó. Eu fui agrupando tudo dentro com o Ctrl Alt G, tá vendo? Eu fui embrulhando tudo, encapando tudo dentro desse shape. Quando tá essa setinha aqui, quer dizer que eles estão todos mesclados aqui dentro deste shape. E se eu mover esse shape aqui, ó, os elementos vão ficar no lugar, só que o shape é modificado, tá vendo? Então, eu fiz com as teclas Ctrl Alt G sobre todo esse projeto aqui, o papel e todos os elementos, tá? Da mesma forma que a gente fez lá com a foto. E ele já recortou todinha essa bordinha aqui pra mim, tá vendo? Ficou só os cantinhos com espacinho transparente. E agora a gente vai salvar em formato PNG pra gente casar esse arquivo lá dentro do Silhouette Studio. Então, eu vou salvar aqui em formato PNG, porque eu quero que fique transparente esses cantinhos aqui. Se a gente salvar em formato JPEG, esses cantinhos vão ficar branquinho. Na hora da gente casar lá, pode dar algum probleminha, tá? Então, o vídeo de hoje foi super rápido para a gente fazer a alteração de CMYK para RGB. Mas, como eu falei anteriormente, poderia fazer do RGB para o CMYK, também daria certo. A gente usar a ferramenta Trim para cortar isso daqui, aparar, né, as lateraisinhas aqui. E salvando em formato PNG para a gente poder concluir esse projeto lá no Silhouette Studio e fazer o corte usando a Silhouette. Se você não tem uma Silhouette, também dá para fazer esse projeto e abrir dentro do Studio Free e depois a gente cortar mesmo com estilete, tesoura e ferramentinhas, tá bom? Primeiro eu preciso vir aqui nas minhas configurações da página, tá certo? E colocar a minha marca de registro, ajustar ela aqui. Vou configurar a minha folha, né, para o papel A4, porque eu estou usando uma impressora A4, a gente vai fazer o print cut, já está certinho aqui. E agora eu vou vir aqui, clicar na opção em arquivo, mesclar, e vou abrir o meu layout aqui, que eu já tinha feito. Vou vir aqui em mesclar novamente e abrir o meu arquivo de corte. Ok. Eles estão assim, deixa eu desagrupar aqui. Eu vou usar somente este arquivo. Vou tirar aqui o preenchimento, deixar só o contorno. Mas lembra que nós apagamos lá no Photoshop o furinho aqui, que seria para argola? Então, eu vou liberar caminho composto e vou excluir aqui este furinho aqui, que seria do nosso, pra gente colocar argola. Vou organizar ele aqui, centralizar os dois e vou fazer a impressão e depois a gente vai configurar o corte. A impressão vai depender muito da sua impressora. Eu tenho aqui no canal o vídeo a respeito de impressão e do tipo de papel. Vou deixar linkado para vocês aqui. Configurações, né, de impressão, a playlist. Isso vai depender muito do seu papel. E a configuração de corte também vai depender muito do seu papel, do que você está usando aí. E deixar então as playlists aqui na descrição do vídeo, tanto de configuração de impressão como de configuração de corte. Então a gente vai fazer a parte da frente do mini álbum, né, que a gente já fez o layout. E a partezinha de trás, a gente vai
colocar somente a texturinha do papel, tá? A padronagem do papel. Como esse daqui é um layout, é um formatinho aqui bem simples do nosso albinho, a gente não precisa fazer isso. Então, eu vou alterar aqui novamente, rapidinho, da forma que eu fiz no vídeo ontem, só pra ficar uma sequência certinha aí, porque depois vocês vão ter dúvida, vão me perguntar, e eu não fiz. Então, aqui vamos supor que eu já tenha feito meu layout, aqui está no outro computador, não passei pro Note. Então, aqui eu já fiz o meu layout, já fiz a impressão, já fiz o corte. E agora eu quero colocar a textura no verso. Então, eu vou clicar aqui, eu preciso vir aqui em Objeto, Espelho e Refletir em Espelho. Aí, com ele ainda selecionado, eu vou achar o papel que eu quero e vou arrastar lá pra dentro, ó. Arrastei aqui pra dentro. Aí, a gente vai fazer a impressão e depois o corte aqui da partezinha de trás do papel. Por que eu estou explicando isso? Se fosse usar um papel 180 gramas aqui, a gente poderia fazer a impressão na frente, né? Com o arquivo de corte certinho aqui, igual a gente fez no primeiro. E atrás imprimir no papel todo. Porém, nesse projeto, a gente vai usar um outro papel como estrutura. Vocês vão entender isso no próximo vídeo, tá? Então, nesse primeiro aqui, não tem necessidade de inverter, porque não tem o detalhezinho aqui. Mas nos outros que tem detalhe, a gente precisa refletir em espelho para dar certo depois o verso do mini álbum, tá? Também vocês podem fazer isso lá no Photoshop, rotacionar ele, inverter ele, né? Em espelho lá no Photoshop e fazer o layout, se você for usar o layout no verso. Mas eu costumo não usar layout no verso dos mini álbuns aqui, tá bom? Então, é muito importante quando a gente vai trabalhar com BOPP que nossa mesa, né, nossa base de corte esteja limpinha. Então, aqui eu vou mostrar como eu higienizo. Eu passo um pouquinho de álcool com água, borifo, aqui sobre a base. Com um paninho seco, eu já vou tirando todo o pozinho. É muito importante para não ficar resíduos, né, no nosso BOPP, porque ele gruda facinho e comprometer a laminação. Quando eu vou abrir o rolo, eu abro dessa forma, com a partezinha que vai ser colada no papel para cima, não em contato com a base de corte ou com a mesa, tá? Depois eu venho, corto o BOPP no tamanho certinho, o que eu vou usar. Eu normalmente corto o tamanho da folha 4. E quando fica essas rebarbinhas aqui em volta, que o meu BOPP é um pouquinho mais larguinho, eu coloco um papel para passar na laminadora um pouquinho maior, para que ele grude, porque se ele não grudar, ele vai enrugar as lateraisinhas e acaba enrugando o papel. Então, aqui eu tenho uma impressão feita no papel fotográfico fosco, ficou muito bom, é um papel fotográfico fosco adesivo, de gramatura, eu acredito que seja uma 180 de gramatura. Não sei, porque eu ganhei esse papel da minha irmã para testar. Então, eu coloco embaixo dele um papel um pouquinho mais resistente, coloco a impressão e coloco o BOPP com a partezinha que o dedo não corre para baixo, que é a partezinha que ele vai aderir no papel. Organizo certinho aqui para que ele fique bem retinho e pra gente comprometer menos essa laminação. E coloco um liner em cima. Então, eu dobro a pontinha do liner e coloco aqui sobre o BOPP e passo na laminadora. Eu já tinha feito a impressão em outros papéis fotográficos, mas de gramatura menor não tinha ficado bom. Mas a impressão, assim, fica muito boa e a laminação também fica muito boa sobre o papel um pouquinho mais grosso, tá? Papel fotográfico, adesivo um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais grosso. Eu acredito que o fininho, ele enruga mais por conta de ser fino mesmo. Eu fiz também o teste no papel fotográfico glossy, que é que eu acabei usando em todo o projeto depois, tá? Que eu achei que a impressão no papel fotográfico glossy fica muito mais
aparece muito mais os detalhes do projeto, então eu fiz a laminação com BOPP fosco e foi o que eu acabei fazendo a impressão nele em todos os layouts para esse mini álbum. Ficou muito bom a laminação com BOPP fosco em cima do papel fotográfico glossy e é o que eu gostei mais, o que eu usei para esse projeto todo. Então, agora eu estou usando o papel duplex e já fiz o corte dos arquivos lá na Silhouette, mas poderia também usar o papel craft. Tem um outro vídeo aqui que eu falo a respeito de estruturador para a gente montar mini álbuns. Eu vou deixar linkado para vocês aqui na descrição do vídeo. Aqui eu já tenho o papel fotográfico feito a impressão e a laminação. Como ele é um papel fotográfico adesivo, eu só vou posicionar aqui e colar. Aí eu alinho certinho aqui, só uma partezinha, e já venho colando ele todo aqui, super fácil. Mas daí você usa ou não o papel fotográfico adesivo, pode ser feita aplicação com cola também. Depois que eu faço a colagem, eu passo uma vez na laminadora, para ele ficar mais coladinho, para ficar mais retinho. E aí a gente precisa pôr um pezinho aqui, porque ele dá uma envergada um pouquinho. Depois eu vou fazer a aplicação do papel aqui do outro lado. E aqui eu já tenho todos eles feito a colagem, colocando a estrutura. Coloquei dos dois lados já. Então eu peguei um papel, né, pra gente fazer aqui como base para fazer a furação, o aerô e a decinte. Vou pegar esse papel, que é a mesma medida dos nossos arquivos. Vou dobrar ao meio. E vou posicionar bem no meio aqui na decinte, onde tem a setinha. E vou apertar os pinos de acordo com a furação que eu quero fazer. Aqui no canal tem um outro vídeo falando a respeito de furação de decinte. Vou deixar linkado para vocês aqui também. Vou posicionar a reguinha. Vou fazer o furo para ver se é dessa forma mesmo que eu quero. E agora eu vou posicionar sobre as partes, né, do meu mini álbum, sobre as páginas do meu mini álbum e fazer a furação. Aqui a régua já está certinha e é só fazer a furação de todas as partezinhas dele, todas as páginas. Posicionar aqui certinho, fazer a furação. E agora, nós vamos posicionar aqui no aerô as páginas, de acordo com a sequência que a gente quer. A gente só vai tirar a última, para dar um acabamento bacana depois. E aqui eu deixei a última para posicionar, para a hora que a gente fechar, ela ficar certinha, tá? Ficar assim certinha no projeto aqui. Vou fechar meu aerô, vou fechar mais ele aqui, um pouquinho mais. Eu gosto sempre de fazer isso com muito cuidado, para ele ficar redondinho. E aqui ele ficou encadernado certinho com as páginas. E agora a gente vai decorar com algumas fitas e renda. Eu gosto bastante dos mini álbuns com fitas e rendas, fica muito delicado. E foi esse o projeto aqui do mini álbum. Espero muito que você tenha gostado. Curte, comenta, é muito importante para mim. Compartilha com seus amigos. E eu te espero para o próximo projeto no decorrer dos próximos dias, tá?